Irmãos e irmãs, você que acessa meus endereços na internet, vamos à reflexão da liturgia da palavra deste domingo, quinto domingo do tempo comum, dia 9 de fevereiro de 2020, ano A. Eu falo aqui tendo como base o impresso O Dia do Senhor. O Dia do Senhor é um impresso da Diocese de Colatina. É celebração dominical da Palavra de Deus da Diocese de Colatina, utilizado nas celebrações em igrejas da sua jurisdição. Então, estamos no ano A, repetindo, confirmando. Esse é o número 1800 do impresso O Dia do Senhor. Quinto domingo do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde. Domingo, 9 de fevereiro de 2020. Na Diocese de Colatina, estamos no ano jubilar missionário. O tema desta celebração é: sois o sal da terra, a luz do mundo. A primeira leitura não está aqui é só a reflexão. Neste vídeo, para você que acompanha o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Então aqui é só a reflexão, mas eu vou citar as leituras sobre as quais nós vamos refletir. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 7 a 10. Salmo responsorial, Salmo 111 ou 112. Versículos 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º A e 9º. Refrão 4º A e 3B. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Esse é o refrão. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 1º ao 5º, e o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus tem o trecho do capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vamos refletir então, meditando a palavra de Deus. É assim que está no impresso O Dia do Senhor. Vamos meditar então. Uma das tarefas mais urgentes da igreja de hoje e de sempre é conseguir que a fé chegue aos seres humanos como boa notícia. Muitas vezes entendemos a evangelização como uma tarefa quase exclusivamente doutrinal. Evangelizar seria levar a doutrina de Jesus Cristo àqueles que ainda não a conhecem ou a conhecem de maneira insuficiente. Neste caso, nos preocupamos em assegurar o ensino religioso e a propagação da fé diante de outras ideologias e correntes de opinião. Buscamos homens e mulheres bem formados que conheçam perfeitamente a mensagem cristã e a transmitam de maneira correta. Tratamos de melhorar nossas técnicas e organização pastoral. É claro que tudo isto é importante, pois a evangelização implica anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Mas o essencial não é só isso. Não é só isto. Evangelizar não significa somente anunciar verbalmente uma doutrina, mas tornar presente na vida das pessoas a força humanizadora, libertadora e salvadora, que se encerra no acontecimento e na pessoa de Jesus Cristo. Se assim entendermos a evangelização, o mais importante não será contar com meios poderosos e eficazes de propaganda religiosa, mas
saber atuar com o modo libertador de Jesus. O decisivo não é contar com homens e mulheres bem formados doutrinalmente, mas poder contar com testemunhas vivas do Evangelho, crentes em cuja vida se possa ver a força humanizadora e salvadora que se encerra no Evangelho, quando acolhido com convicção e de maneira responsável. Nós cristãos confundimos muitas vezes a evangelização com o desejo de que se aceite socialmente nosso cristianismo. As palavras de Jesus nesta celebração, chamando-nos a ser sal da terra e luz do mundo, nos obrigam a fazer-nos perguntas muito sérias, como as que seguem. Vamos lá. Será que nós cristãos somos uma boa notícia para alguém? O que se vive em nossas comunidades cristãs, o que se observa entre os crentes, é boa notícia para as pessoas de hoje? Será que nós, cristãos, colocamos na atual sociedade algo que dê sabor à vida? Algo que purifique, cure e liberte da decomposição espiritual e do egoísmo brutal e insolidário? Vivemos algo que possa iluminar as pessoas nestes tempos de incerteza, oferecendo uma esperança e um horizonte novo aos que buscam salvação? Olha, essa reflexão é de José Antônio Pagola, O Caminho Aberto por Jesus. Não fala muito sobre o Evangelho, mas é uma reflexão bem ampla. Não fala sobre o Evangelho nem as outras leituras de hoje, mas sim traz uma reflexão mais ampla. Agora temos aqui uma catequese litúrgica para ser lida na celebração dominical da Palavra de Deus. A Igreja de Cristo, desde o dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, sempre se reuniu fielmente para celebrar o mistério pascal, no dia que foi chamado domingo, em memória da ressurreição do Senhor. Na Assembleia Dominical, a Igreja lê aquilo que em todas as Escrituras se refere a Cristo. Vamos repetir essa parte que é muito importante. Olha, na Assembleia Dominical, na celebração, a Igreja lê aquilo que em todas as Escrituras se refere a Cristo e celebra a Eucaristia como memorial da morte e ressurreição do Senhor até que ele venha. Olha que importante. Muitas vezes as pessoas, o que é a celebração? Como defini-la? Na Assembleia Dominical, vamos frisar, a Igreja lê aquilo que em todas as Escrituras se refere a Cristo e celebra a Eucaristia, que é um memorial da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, até que ele venha, a sua segunda vinda. A Eucaristia é, por excelência, a celebração do dia do Senhor. Muitas comunidades, não podendo, porém, celebrar a Eucaristia, a Santa Missa, a celebração eucarística, por falta de presbítero, que é sinônimo de padre, ou bispo, sacerdote. Então, muitas comunidades, não podendo celebrar a Eucaristia por falta do padre, do sacerdote, se reúnem e celebram os mistérios da fé ao redor da palavra de Deus, assegurando o sentido do domingo. Então, quando não tem padre, é a celebração da palavra, com o diácono ou com o ministro da palavra. Essa informação está no Guia Litúrgico Pastoral, edições CNBB. E tem um texto também bonito para este domingo, quinto domingo do tempo comum. O animador vai dizer, numa parte da celebração, ser sal e ser luz
realizam os objetivos profundos da vida dos justos. Não se trata de aderir a uma teoria ou a um sistema de ideias bonitas, mas referem-se a uma vida toda pautada inteiramente na palavra de Deus. Temos aqui também as leituras da semana. Segunda-feira, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos do 1º ao 7º e do 9 ao 13, Salmo 131. Evangelho, Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Terça-feira, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos de 22 a 23, 27 a 30. Isaías 66, capítulo 10º ao 14c, Salmo 83. Evangelho, Marcos, capítulo 7, versículos do 1º ao 13. Quarta-feira, primeiro livro de Reis, capítulo 10º, versículos do 1º ao 10º, Salmo 36. Evangelho, Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Quinta-feira, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 4 ao 13. Salmo 105. Evangelho, Marcos, 7º, o capítulo, versículos de 24 a 30. Sexta-feira, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Capítulo 12, versículos de 19. Capítulo 12, versículo 19. Salmo 80. Evangelho, Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Sábado, primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos de 26 a 32. Capítulo 12, versículos de 33 a 34. Salmo 105. Evangelho, Marcos, capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. Domingo, primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos de 15 a 20. Salmo 118. Segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 6º ao 10º. Evangelho, Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37, ou Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 22a, 27 a 28, 33 a 34a e 37. Bem, você que vai participar da celebração da palavra, há aqui algumas recomendações que a gente pode falar. Ainda temos tempo. Acolher na entrada da celebração da palavra, com alegria, as pessoas que chegam. Preparar a recordação da vida, da semana, né? Preparar também um recipiente transparente com saquinhos de sal para serem abençoados e distribuídos no final da celebração. Para iniciar a celebração, cantar de forma orante e suave. Inclusive, na chegada, tem um canto muito bonito, cuja letra é essa: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, sal que dá sabor, luz que dá calor, sal e luz, diz o Senhor. Veja que bonito, né? Na saudação, o presidente diz: irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos. Ao celebrarmos o mistério de nossa fé, somos convidados a recordar que a missão dos discípulos e discípulas é de dar sabor e iluminar o mundo com a luz, por meio do testemunho concreto da comunidade. Aí tem o sinal da nossa fé, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Santíssima Trindade, o Deus único e trino. 3 pessoas numa só. 3 pessoas formando uma única divindade. O presidente ainda diz: o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e constância de Cristo esteja convosco. Todos respondem: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aí o animador vem em seguida e diz: a maneira concreta de sermos luz do mundo é pelas boas obras. Trazemos presente os acontecimentos da semana que passou,
em nossa comunidade. Aí tem-se, então, a recordação da semana, os acontecimentos mais importantes. O presidente diz em seguida, no item Deus nos perdoa, o Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e supliquemos, com confiança, a misericórdia do Pai. Tem um momento de silêncio e, em seguida, Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Em seguida, o presidente diz, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E a Assembleia diz, amém. Bem, e por aí vai, eu não vou passar para vocês toda a liturgia, todo o rito, mas apenas alguns itens para que nós tenhamos uma compreensão da celebração. Tem uma outra parte aqui que eu vou dizer, porque em seguida aqui, o pedido de perdão, nós temos o Glória, o hino do Glória, e depois uma oração, que é feita pelo presidente. Ó Deus, na loucura da cruz, manifestais que a vossa sabedoria é muito diferente das propostas deste mundo. Concedei-nos o verdadeiro espírito do Evangelho para que, ardorosos na fé e incansáveis no amor, nos tornemos sal da terra e luz do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Logo depois vem a leitura da palavra. Leitura com a primeira, o Salmo, a segunda e a proclamação do Evangelho. No item 12 do impresso Dia do Senhor tem a partilha da palavra, depois a profissão de fé, que é o creio. Logo após, tem as preces da comunidade. A apresentação dos dons. Na apresentação dos dons, o animador vai dizer: ser sal e ser luz realizam os objetivos profundos da vida dos justos. Não se trata de aderir a uma teoria ou a um sistema de ideias bonitas, mas referem-se a uma vida toda pautada inteiramente na palavra de Deus. Olha que importante. E logo em seguida ele diz: apresentemos ao altar do Senhor o programa de vida que expressa a missão de todo batizado. Proclamemos em 6 coros o que Jesus nos pede para sermos sal e luz no meio em que vivemos. Então aí tem os 6 coros. Depois tem o canto das oferendas, né? A coleta fraterna, tem a ação de graças, louvação, Deus nos faz irmãos, tem o Pai Nosso, o abraço da paz, o canto da comunhão, a oração final e também a bênção do sal e das velas. Neste momento, deve-se distribuir o sal que será abençoado em saquinhos. Então haverá distribuição do sal em saquinhos. Aí o presidente dirá o seguinte: bendito sejas Deus na vida, bendito sejas Deus da vida, pelo sal que dá sabor e conserva os alimentos. Derrama o teu espírito sobre ele e realiza em nossa vida a palavra do Senhor, de sermos também nós sal da terra. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Algumas pessoas acendem suas velas na vela do altar, com as quais acenderão
as da Assembleia. Olha que bonita essa parte da celebração. O presidente diz: Bendito sejas, Deus da vida, por seu Filho Jesus Cristo, luz de nossas vidas, energia de nossas comunidades. Bem, aí tem a sequência do rito, com a catequese litúrgica, avisos, tem a bênção também, bênção final. A paz de Deus, que supera todo o entendimento, guarde os vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Jesus Cristo. Todos dizem amém. A bênção de Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá também termo do hebraico, El Shaddai, Deus onipotente. E do aramaico, dialeto de Jesus, temos a expressão Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Foi dito pelo apóstolo São Paulo. São Paulo também disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele ressuscitará os mortos e julgará a todos, vivos e mortos. Esperamos que ele nos absolva e nos dê a vida eterna. E é isso que nós aguardamos, paraíso eterno. Shalom, a paz de Cristo.